Em 15 de junho, o ditador da Bielorrússia lançou uma bomba diferente de qualquer outra. 0,066 segundos. Não foi uma ameaça. Não foi uma grande proclamação sobre a inevitabilidade da vitória da Rússia na Ucrânia. 0 para 1212 segundos. Pela primeira vez em 4 anos, Lukashenko acordou e percebeu que talvez, só talvez, ser o cãozinho de estimação de Putin não seja exatamente bom para um país que faz fronteira com a versão 2026 da Ucrânia, que poderia enviar mísseis e drones para a Bielorrússia num piscar de olhos. E agora? 0 para 3030 segundos depois de anos de ameaças e alegações, Lukashenko está fazendo a única coisa que Putin nunca esperou que ele fizesse. 0 para 3535 segundos, pedir desculpas e recuar. Em sua reportagem sobre uma entrevista que Lukashenko concedeu à Al Arabiya, o Kyiv Post revela que o ditador bielorrusso deu uma guinada de 180 graus em sua retórica e agora pede paz entre a Rússia e a Ucrânia. Lukashenko classificou a própria possibilidade de Belarus se envolver na guerra de Putin como absurda, e fez questão de ressaltar que seus ancestrais estão enterrados na Ucrânia, e que muitos em seu país têm laços estreitos com as vítimas da ambição de Putin. Famílias bielorrussas vivem na Ucrânia e famílias ucranianas vivem na Bielorrússia, 1h09 da manhã 1 minuto e 9 segundos e no nosso sul. Existem famílias extensas, casaram-se, criaram filhos e viverão como pessoas normais. Não havia fronteira, disse Lukashenko, enquanto se entusiasmava 1h18 da manhã 1 minuto e 18 segundos sobre uma época mais pacífica, antes de Putin começar a sua fúria. Temos a sensação de que alguém acabou de engolir uma grande dose de remorso de comprador. E há muitas razões pelas quais Lukashenko 1h28 da manhã 1 minuto e 28 segundos está a recuar. As afirmações de Lukashenko de que a Ucrânia e a Bielorrússia outrora viviam em harmonia representam uma completa inversão da retórica que ele proferiu durante toda a guerra. Por mais de 4 anos. 1h38 da manhã 1 minuto e 38 segundos Lukashenko tem sido o fiel lacaio, engrandecendo Putin a cada passo, aliando seu país a 1h44 da manhã 1 minuto e 44 segundos Rússia e chamando o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky de todos os nomes possíveis, incluindo uma vez 1h50 da manhã 1 minuto e 50 segundos rotulando Zelensky de escória. Agora, além dessa saudade de tempos mais simples, Lukashenko 1h56 da manhã 1 minuto e 56 segundos também enviou um pedido de desculpas diretamente à Ucrânia e ao seu líder. Se Volodymyr Oleksandrovich se sentiu ofendido. 2h02 da manhã 2 minutos e 2 segundos peço desculpas a ele por essas palavras, disse Lukashenko, usando o nome do meio do presidente da Ucrânia por algum motivo. Ele acrescentou que a Ucrânia pode ficar tranquila, pois não haverá luta vinda de seu 2h12 da manhã 2 minutos e 12 segundos país. Não se deve esperar nenhuma ação militar da Bielorrússia, e especialmente de mim. É verdade que Lukashenko disfarçou esse pedido de desculpas com alegações de que só fez as declarações que fez devido às ameaças ucranianas de que poderiam eliminá-lo se necessário. Mas mesmo com essa desculpa, essa é uma transformação notável na postura que Lukashenko está adotando em relação à Ucrânia. E para entender o quão notável isso é, precisamos percorrer uma guerra na qual Lukashenko, por tanto tempo, se dispôs a desempenhar o papel de marionete nas mãos do mestre de marionetes de Putin. O fracasso da Rússia, a todo-poderosa, em capturar uma nação muito menor deveria ter mostrado a Lukashenko que sua confiança no poder de Putin era equivocada. Mas o discurso agressivo e o apoio à Rússia continuaram. Por mais de 4 anos,
Lukashenko certamente tinha muito a dizer depois que a organização antigovernamental bielorrussa BYPOL abateu um avião russo A-50WACS que estava estacionado na base aérea de Mashulishchi, na Bielorrússia, em fevereiro de 2023. Duas explosões destruíram 350 milhões de dólares em equipamentos russos no processo. Parecia que Lukashenko estava ignorando mais um aviso. 3 para 573 minutos, 57 segundos por mais de 4 anos. 4,084 minutos, 8 segundos. Lukashenko certamente tinha muito a dizer depois que a organização antigovernamental bielorrussa BYPOL abateu um avião russo A-50WACS que estava estacionado na base aérea de Mashulishchi, na Bielorrússia, em fevereiro de 2023. 4 para 134 minutos, 13 segundos. Duas explosões destruíram 350 milhões de dólares em equipamentos russos no processo. 4 para 194 minutos, 19 segundos. Parecia que Lukashenko estava ignorando mais um aviso. Lukashenko continuou a apoiar Putin, além de realizar exercícios militares conjuntos com a Rússia, muitas vezes perto o suficiente da fronteira da Ucrânia para deixar claro que esses exercícios deveriam ser uma ameaça. Em janeiro de 2025, Lukashenko declarou que não se arrependia de permitir que a Rússia usasse Belarus como base para uma invasão, chegando a afirmar que Putin era como seu irmão mais velho. Naquele momento, não havia sinal da mudança de 180 graus que acabamos de ver, e, se alguma coisa mudou, Lukashenko começou a intensificar o discurso agressivo em 2026. 4 para 594 minutos e 59 segundos. Em 12 de maio, Lukashenko pareceu perder a cabeça ao declarar que 5,055 minutos e 5 segundos a Bielorrússia iria mobilizar seletivamente unidades militares para prepará-las para a guerra. Ele acrescentou a ressalva de que, se Deus quiser, isso pode ser evitado. Mas todos os indicadores pareciam apontar para o ditador bielorrusso preparando seu país para uma luta, e só poderia haver uma nação com a qual a Bielorrússia teria que lutar: a Ucrânia. As declarações vieram na sequência de inspeções e exercícios que envolveram 6.000 reservistas e militares. 5 para 275 minutos e 27 segundos. E falando em exercícios, Belarus. 5 para 335 minutos e 33 segundos pareceu dar um passo ainda maior para se envolver mais diretamente na guerra da Ucrânia do que nunca. Em 21 de maio, caminhões carregando mísseis balísticos intercontinentais entraram 5 para 435 minutos e 43 segundos nas florestas de Belarus. Eles estavam lá como parte de uma série de exercícios militares conduzidos no território do país ao lado da Rússia. Tanto Putin quanto Lukashenko assistiram aos exercícios, que foram 5 para 545 minutos e 54 segundos criados para garantir que os soldados bielorrussos pudessem preparar e implantar armas nucleares táticas assim que a Rússia ordenasse. Após 3 dias de exercícios, parecia para 6,056 minutos e 5 segundos que Lukashenko finalmente havia entregado as forças armadas bielorrussas à Rússia para fazer o que quisesse. Mas agora, aqui estamos. Menos de um mês após a conclusão desses exercícios, capítulo 3, o verdadeiro motivo do pedido de desculpas. 6 para 146 minutos e 14 segundos. Lukashenko está se desculpando com Zelensky, alegando que suas declarações de que o líder da Ucrânia é escória e nazista foram feitas com raiva e foram injustas com um homem que está lutando pela vida coletiva de seu país. 7 para 437 minutos, 43 segundos de seu discurso duro. Ele sabe que Belarus dependeria quase que totalmente da Rússia para a defesa se 7 para 497 minutos, 49 segundos se envolvesse diretamente na guerra da Ucrânia. Isso sempre foi um fato.
Mas a grande revelação aqui é que Lukashenko sabe o que isso realmente significa. Belarus não poderia contar com a Rússia 7 para 587 minutos, 58 segundos para fornecer ajuda suficiente para proteger seu território. Entrar no conflito seria inaceitável e deixaria Belarus vulnerável, diz Lukashenko, e ele afirma que já disse isso a Putin antes. 8,088 minutos, 8 segundos. Já dissemos muitas vezes que é absolutamente inaceitável que a guerra entre a Ucrânia e a Rússia se estenda ao território de Belarus. Putin e eu discutimos essa questão, afirma Lukashenko. Este é um raro momento de clareza para o ditador insano de Belarus. Mas não é uma revelação que surgiu do nada. Por mais louco que Lukashenko possa parecer, ele é pelo menos inteligente o suficiente para perceber que os últimos 2 anos mostraram o quanto a suposta proteção da Rússia significa na prática. Putin passou anos construindo a influência geopolítica da Rússia com a promessa de fornecer proteção aos aliados. Mas essa fachada começou a desmoronar em dezembro de 2024, quando o ditador sírio Bashar al-Assad e seu regime ruíram sob uma rápida revolta rebelde. Putin não fez nada para proteger um homem que deveria ser um de seus aliados mais próximos. 8 para 578 minutos e 57 segundos e até mesmo começou a ficar frustrado em particular com al-Assad por se recusar a oferecer concessões nas 9,029 minutos e 2 segundos negociações antes de sua queda. Avançando para 2026, Lukashenko viu as coisas piorarem em 9,089 minutos e 8 segundos para os líderes que se aliam à Rússia. Nicolás Maduro, que liderou a Venezuela. 9 para 139 minutos e 13 segundos e estava construindo laços fortes com a Rússia, foi neutralizado por uma operação do ZEUA em janeiro que levou à sua detenção e extradição. No início da Operação Fúria Épica no Irã, 9 para 239 minutos e 23 segundos os ZEUA mataram o líder supremo Ali Khamenei. Em ambos os casos, esses líderes gastaram muito em armas russas e confiaram que Putin os defenderia se enfrentassem ameaças. Mas 9 para 349 minutos e 34 segundos, assim como vimos com al-Assad, a Rússia fez pouco mais do que emitir condenações tímidas enquanto todo o seu suposto apoio desmoronava. Mesmo em abril, Lukashenko teria visto o corpo africano da Rússia. 9 para 449 minutos e 44 segundos se retirar de um assentamento-chave no Mali, mostrando mais uma vez o quão pouco significam as promessas de proteção de Putin quando colocadas à prova. Nem mesmo alguém como Lukashenko pode ignorar a 9 para 559 minutos e 55 segundos mensagem clara que isso envia, mesmo tendo o benefício de governar um país diretamente ligado à Rússia. Se Belarus iniciar uma guerra com a Ucrânia, a Rússia não estará lá para ajudar. E 10,0510 minutos e 5 segundos Lukashenko sabe disso. É por isso que ele diz que Belarus é vulnerável. Ele viu regimes inteiros. 10 para 1110 minutos e 11 segundos caírem enquanto Putin não fazia nada, e assistiu por anos enquanto os sistemas de defesa aérea russos falhavam repetidamente em impedir que drones e mísseis ucranianos atingissem alvos em território russo. 10 para 2110 minutos e 21 segundos